Nesse primeiro bloco, vamos abordar as bases teóricas da eletrocardiografia. Vamos entender como o eletrocardiograma se forma, para depois a gente poder entender as diversas alterações que vão aparecer nas diferentes situações clínicas. Definindo o método eletrocardiograma, o método complementar chamado eletrocardiograma. O método complementar, o nome por si só já diz a ideia. Ele complementa uma ideia. Após uma anamnese e um exame físico, caso a situação clínica me permita, eu preciso complementar a investigação. E o eletrocardiograma é uma dessas formas de complementar, como um raio-x de tórax ou um exame de sangue. No eletrocardiograma, a gente utiliza a superfície do corpo para buscar a atividade elétrica e registrar isso graficamente. É um método de investigação não invasivo, eu não preciso furar o paciente, eu não preciso injetar contraste e eu consigo, a partir da superfície do corpo, registrar a atividade elétrica graficamente. Esse é o eletrocardiograma. Para entender como ele inicia, eu preciso entender como é que funciona a célula. A célula em repouso mantém o seu interior negativo e o seu exterior positivo. Bombas sódio e potássio fazem isso, diversos canais iônicos que no momento não vêm ao caso. O fato é, eu consigo mexer nessa estabilidade da célula, eu consigo ativar a minha célula. Uma vez que um comando é dado para a célula ser ativada, inicia-se uma despolarização. A maciça entrada de cargas positivas, como a gente está vendo, começa a inverter a polaridade da célula. Ela passa a ter o seu interior positivo e o seu exterior negativo. Uma vez despolarizada, ou seja, ativada, eu preciso recuperar essa célula. Então a célula ativada, agora positiva dentro, negativa fora, precisa voltar ao seu estágio de repouso. Positiva fora, negativa dentro. Um outro comando, no caso das células do coração, a abertura de canais de potássio, faz sair maciçamente cargas positivas e reinverte a polaridade dessa célula. Ela passa agora a ficar com o seu interior negativo e o seu exterior positivo. Além da maciça saída de potássio, a bomba só de potássio ATPase começa a jogar mais cargas positivas para fora do que manter dentro. Isso faz com que a célula volte à condição de repouso, positiva fora, negativa dentro. Esse binômio de carga, positivo e negativo, pode ser quantificado numa grandeza que tem uma variável direção, uma variável sentido e uma variável tempo. Ou seja, eu consigo atribuir a essa grandeza um vetor que tem uma orientação, uma direção e sentido, uma magnitude, uma quantidade de carga e um tempo. Esse vetor é o chamado vetor de polo, que por convenção mantém a sua carga positiva aonde eu vejo a flecha da seta. A flecha da seta indica a carga positiva, enquanto a cauda da minha seta, do meu vetor, ficam as cargas negativas. Será a representação gráfica desse vetor de polo que me dará o eletrocardiograma. Vamos entender isso passo a passo. A partir de um ponto que eu coloco um observador, eu preciso registrar a atividade elétrica da célula. Lembrando que em repouso, a célula mantém o seu interior negativo e o seu exterior positivo. Vamos didaticamente agora forçar os nossos olhos só para a parte externa da célula. Vamos valorizar ela nesse momento. A carga vai ser trocada, a célula vai ser ativada, uma frente de despolarização foi iniciada e eu começo a inverter essa carga. É formado um binômio de carga, positiva e negativa, como nesse exemplo aqui. Esse binômio pode ser quantificado, porque tem uma direção e sentido, tem uma magnitude e tem uma temporalidade. A esse binômio de cargas eu atribuo um vetor, o nosso vetor de polo. Esse vetor vai ser interpretado pelo aquele observador. E esse vetor está sendo visto vindo em direção ao observador. O observador está vendo as cargas positivas que estão se apresentando desse vetor. No entanto, nesse específico momento, o vetor ainda está muito distante. Para esse observador, quando ele quantificar, ele precisa registrar essa atividade. Então, um valor hipotético. Nesse ponto aqui, esse vetor é interpretado por aquele observador como um vetor positivo de mais 1 mV. O papel de eletro vai ser registrado isso. Eu marco lá no meu papel de eletro, mais 1 mV. Como eu tenho um papel correndo e uma caneta riscando, é feito um traço. O vetor se aproxima, a onda de despolarização está progredindo. Esse vetor agora se aproximou mais do observador, ele vai quantificar novamente. Agora não mais 1 mV, 2 mV, por exemplo. Ele marca lá no papel, mais 2 mV, como o papel está correndo e a caneta está riscando, eu faço um traço. O vetor se aproxima, agora ele está muito próximo do observador. O observador quantifica novamente, mais 3 mV, ele registra, mais 3 mV. Papel correndo, caneta riscando, é feito um traço.
acabada a despolarização, acabada a diferença de potencial, eu não tenho diferença de potencial para ser registrada, eu volto ao zero. Como o papel está correndo e a caneta está riscando, eu faço um traço. Assim inicia a representação gráfica da ativação elétrica do coração. Vamos a mais um exemplo. O observador agora colocado nesse ponto. A troca de cargas vai acontecer. Em repouso, a célula positiva fora, negativa dentro. A instabilidade vai ser instabilizada essa polaridade. Eu vou inverter essa polaridade. O vetor é formado. O binômio de carga negativa positiva agora me dá um vetor que está fugindo do observador. Esse observador vai quantificar agora a cauda do vetor. As cargas negativas estão muito próximas desse observador. E ele quantifica, por exemplo, menos 3 milivolts. Aqui no papel de eletrocardiograma ele vai registrar menos 3 milivolts. Como tem um papel correndo e uma caneta riscando, ele faz um traço. O vetor começa a se afastar desse observador. Ele vai registrar agora, ó, ainda negativo, menos 2 milivolts. E ele marca lá no papel, menos 2 milivolts. Papel correndo, caneta riscando, traço. O vetor vai se dissipando, está se afastando. Ele quantifica novamente, menos 1 milivolts, marca lá, menos 1 milivolt. Papel correndo, caneta riscando, é feito um traço. Acabada a diferença de potencial, não existe diferença de potencial, eu vou marcar o zero aqui do meu papel. Acabada a diferença de potencial, o registro gráfico volta ao zero. Última situação, uma situação que será importante em várias situações para a gente entender. O observador está perpendicular à linha da propagação do vetor. Então o vetor vai ser formado aqui, a troca de cargas foi feita. Gera-se um vetor de polo. Esse vetor, para esse observador nesse momento, esse vetor aqui, é um vetor positivo. Ele está pegando as cargas positivas. Então o observador vai registrar lá, ó, por exemplo, mais 1,5 milivolt. Papel correndo, caneta riscando, é feito um traço. Um dado momento, o vetor vai ficar exatamente perpendicular ao observador. Eu estou exatamente perpendicular. Cargas positivas e negativas estão se equivalendo. Eu marco zero na diferença de potencial. E está lá. O vetor agora começa a fugir do observador. Ele está deixando a sua cauda, as suas cargas negativas para o observador enxergar. E o observador registra uma deflexão agora negativa. Por exemplo, menos 1,5 milivolt. Ele marca lá. Papel correndo, caneta riscando, é feito um traço. Acabada a diferença de potencial, ele volta para o zero. Assim se propaga a ativação elétrica numa célula e assim é representado graficamente essa propagação. Muito bem. Mas essa ativação que foi gerada, essa diferença de potencial, essa propagação na célula, no coração, ela obedece um sistema de condução. Vamos entrar agora na análise da ativação parte a parte do coração, a propagação anatômica desse impulso. A gente lembra que a estrutura responsável pelo nascimento do batimento do coração é uma estrutura localizada aqui em cima, o nódulo sinoatrial ou nódulo sinusal. Essa é uma região com uma densidade muito grande de canal e muito rápida em sua despolarização. Ela é a primeira região a se despolarizar no coração e ela tem a propriedade de autodespolarizar, por isso é o nosso marca-passo natural. A partir do nódulo sinusal, o estímulo elétrico vai propagar para os átrios, para aí depois chegar aos ventrículos. Nos átrios existem trajetos preferenciais para essa condução, que fazem a condução ser um pouco mais rápida do que simplesmente uma condução miócito a miócito. São chamados tratos internodais. Esses tratos internodais fazem com que a ativação, após sair do nódulo sinusal e ativar os átrios, ela seja um pouco mais rápida. Depois de ativado átrio direito e átrio esquerdo, eu vou ter uma convergência da minha ativação para o nódulo atrioventricular. O nódulo atrioventricular é a única comunicação elétrica entre o atrioventrículo. Átrio e ventrículos são isolados eletricamente. Existe um esqueleto fibroso que isola eles eletricamente. Esse esqueleto fibroso é perfurado pelo nódulo AV. Quando o nódulo AV perfura esse esqueleto fibroso, ele passa a se chamar feixe de His. O feixe de His logo tem uma grande bifurcação em um fino ramo direito e um grosso ramo esquerdo. A bifurcação desse feixe de His, então, deu origem ao ramo direito e ao ramo esquerdo do feixe de His. Esses feixes vão se dicotomizando em várias fibras, as chamadas fibras de Purkinje. Quando as fibras de Purkinje atingem a musculatura ventricular, aí elas entregam a ativação que veio pelo sistema de condução à musculatura ventricular e é ativada a grande massa ventricular.
Então o sistema de condução é composto por nódulo sinusal, átrios e os tratos internodais, nódulo AV, feixe de His, ramo direito e ramo esquerdo do feixe de His, fibras de Purkinje e a musculatura ventricular. Vai começar a recuperação. Como é representado graficamente, ou seja, no eletrocardiograma, essa ativação de cada uma das partes do coração? O nódulo sinusal é a primeira região a ser ativada. Embora ele tenha uma densidade grande de canal, ele não consegue impressionar o papel de eletrocardiograma. O papel de eletrocardiograma registra atividades da ordem de milivolts. A ativação do nódulo sinusal não é capaz de atingir o milésima parte do volt, ou seja, o milivolt. Então ele não tem representação no eletrocardiograma de superfície. Então o início da ativação, que acontece aqui no nódulo sinusal, não é visto no papel de eletrocardiograma. Já quando essa ativação do nódulo sinusal ganha os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, eu vou ter a primeira onda do eletrocardiograma. Está lá representada a nossa onda P. A onda P é a primeira onda de ativação do coração do eletrocardiograma. É a onda de ativação atrial, ou onda de despolarização atrial. Após despolarizar os átrios, o estímulo converge para o nódulo AV. E do nódulo AV perfura o esqueleto fibroso para chegar aos ventrículos. No nódulo AV, essa ativação também não é capaz de impressionar o papel. Embora uma quantidade grande de canais seja ativado, eu não tenho ativações da ordem de milivolt. Então eu não consigo impressionar o papel. Nesse momento, começa um período de calmaria lá no papel do eletrocardiograma. Depois de despolarizado o nódulo AV, feixe de His e seus ramos, ramo direito e ramo esquerdo, e as fibras de Purkinje também não são capazes de impressionar o eletrocardiograma. Eu estou num momento de calmaria logo depois da onda P no eletrocardiograma. Quando a ativação chega à grande massa ventricular, que eu vou ter a minha segunda onda do eletrocardiograma. Vamos abrir um pouquinho mais essa ativação até chegar ao ventrículo. O estímulo nasce no nódulo sinusal, como está aqui representado. Passa pelos átrios. Durante a ativação do átrio direito e o átrio esquerdo, uma parte do estímulo já chegou ao nódulo AV. Depois de ativado o nódulo AV, eu passo pelo feixe de His, ramos do feixe de His e fibras de Purkinje. Por fim, eu chego à massa ventricular e tenho o complexo QRS. Então será a ativação dessa grande massa ventricular que vai me dar a principal onda do eletrocardiograma, por assim dizer, o complexo QRS. Que diferente da onda P, como vocês estão vendo ali representado, tem uma inscrição muito mais abrupta. Enquanto a onda P tem uma inscrição mais abobadada, porque traduz uma condução miócito a miócito, que é um pouquinho mais lenta, no ventrículo a condução vai por um sistema de condução altamente especializado e bastante rápido. Por isso essa inscrição abrupta. Uma grande massa é ativada ao mesmo tempo e o coração contrai praticamente como um cincício. Então eu tenho a ativação do ventrículo representada pelo complexo QRS. Despolarizei átrio e ventrículo, preciso recuperar. A recuperação atrial não é vista, porque ela acontece no mesmo tempo em que o ventrículo está sendo despolarizado. Então eu não vejo ela no eletrocardiograma. Já a repolarização ventricular será representado em seu término pela onda T. A onda T do eletrocardiograma, então, representa para a gente a repolarização ventricular. Então, a terceira onda do eletrocardiograma, chamada onda T, representa para a gente a repolarização ventricular. O eletrocardiograma, então, básico para a gente, vai ser formado por uma onda P, um complexo QRS e uma onda T. Essas são as principais ondas do eletrocardiograma. Além das ondas, a gente chama de intervalo quando eu tenho a onda e o segmento que vem logo depois da onda. Então, depois da despolarização do átrio, eu tenho aquele período que o estímulo está passando pelo sistema de condução, em sua maior parte. Esse período é o chamado segmento PR. Ao final da onda P até começar o complexo QRS, é o nosso chamado segmento PR. Quando eu junto onda P e segmento PR, eu tenho o chamado intervalo PR. Esse intervalo PR vai ser muito importante quando a gente falar mais para frente sobre as bradiarritmias, causadoras de síncope, entre outros sintomas. E a gente vai precisar quantificar esse intervalo PR. Depois de passado pelo átrio, pelo sistema de condução, eu chego à musculatura ventricular, despolarizando o ventrículo, gerando o complexo QRS. Após despolarizar o complexo QRS, eu preciso voltar para o zero, para o ponto zero, sem diferença de potencial. A volta para esse ponto zero é o chamado ponto J. Esse ponto J deve ser, na horizontal, deve ser no zero. Em geral, vai ser assim.
Vamos ver também em situações, por exemplo, de dor torácica, que esse ponto J pode estar deslocado para cima ou deslocado para baixo. Vamos falar sobre isso em aulas mais à frente. Após a despolarização ventricular, começa um segundo momento de calmaria, que seria o período entre a despolarização e a repolarização ventricular. Esse é o chamado segmento ST, que também, como ponto J, deve ficar no zero. Um pouquinho inclinado, muitas vezes, mas na sua maior parte no zero. Situações clínicas como a síndrome coronariana aguda poderão jogar esse segmento ST para cima ou para baixo, causando o supradesnivelamento do segmento ST, o infradesnivelamento do segmento ST. Depois do segmento ST, eu tenho a formação da onda T, a onda de repolarização ventricular. Essa onda vai ser importante e o tempo entre essa despolarização e repolarização será importante. Esse tempo entre o início da despolarização e o final da repolarização, a gente chama aqui embaixo de intervalo QT. O intervalo QT, então, mede para a gente o ciclo elétrico ventricular, do início da ativação ao final da recuperação. Vamos ter a oportunidade de ver situações clínicas, principalmente de arritmias, onde o prolongamento desse intervalo QT mostra-se extremamente arritmogênico e potencialmente fatal. Então, fechamos o eletrocardiograma, a sua estrutura. Onda P, complexo QRS, onda T. Segmento PR, segmento ST. Intervalo PR, intervalo QT. Vamos agora falar sobre os fenômenos elétricos dos átrios e posteriormente dos ventrículos. Vamos entender as peculiaridades de cada uma dessas regiões, para a gente entender peculiaridades da onda P, peculiaridades do complexo QRS da onda T. Falando dos átrios, a primeira coisa que precisamos lembrar é que anatomicamente a disposição dos átrios é diferente. O átrio direito é uma estrutura verticalizada, enquanto o átrio esquerdo é uma estrutura horizontalizada e posterior. A ativação começa a partir do nódulo sinusal aqui representado e começa no átrio direito, de cima para baixo. É assim que o átrio direito se despolariza. Diferente do que vamos ver nos ventrículos, que a despolarização começa de dentro para fora, nos átrios é praticamente uma célula despolarizando a outra. Claro que isso a gente está aumentando muito, mas é uma despolarização de cima para baixo. Funciona como se eu derramasse uma calda quente em cima de um doce. Eu vou ter a despolarização de cima para baixo, das células superiores para inferior. Então eu vou começar a ativar meu átrio direito de cima para baixo. E a sequência dessa ativação, a despolarização atrial, está representada nesse vetor. É um vetor de cima para baixo. O átrio esquerdo já é uma estrutura horizontalizada. A sua despolarização vai se dar a partir do nódulo sinusal em direção ao lado mais extremo do átrio esquerdo, as veias pulmonares esquerdas, por exemplo. E ela vai ser da direita para a esquerda, assim representado nesse vetor. O processo de ativação atrial acontece ao mesmo tempo. Átrio direito inicia a ativação, mas logo o átrio esquerdo é ativado e eles se juntam em sua ativação. Então o fenômeno elétrico atrial precisa ser representado num somatório. Para isso vamos trabalhar com o vetor soma de onda de despolarização atrial. Esse em azul é o vetor onda P, vetor de ativação atrial. Então a ativação atrial acontece de cima para baixo, da direita para a esquerda, num ritmo sinusal, ou seja, num ritmo onde o estímulo elétrico nasce do nódulo sinusal, ele vai despolarizar os átrios de cima para baixo, da direita para a esquerda. Anatomicamente, o átrio direito é onde está o nódulo sinusal. Então, é a primeira parte que vai ser ativada. Então, o início da ativação começa no átrio direito. Depois de ativado uma parte do átrio direito, eu chego ao átrio esquerdo e começo a ativação do átrio esquerdo. O somatório dessas duas ondas de ativação de átrio direito e de átrio esquerdo formam a nossa onda P, a única onda que a gente vê no eletrocardiograma. A onda P, então, terá uma duração muito mais dependente de átrio esquerdo e uma amplitude muito mais dependente dessa interseção de átrio direito e átrio esquerdo. Mas a onda P, então, é formada pela despolarização de átrio direito e de átrio esquerdo. Lembrando que o vetor soma de ativação atrial é aquele vetor representado lá no nosso extremo, na nossa extremidade lá. Um vetor de cima para baixo, da direita para a esquerda. E assim se despolariza átrio direito e átrio esquerdo. Quando a gente fala em repolarização, no átrio, a repolarização obedece à lógica temporal. Vamos entender o que eu quero dizer com isso. No átrio, a célula de cima é a primeira célula a despolarizar e a célula inferior é a última célula a despolarizar. Então, imaginando que o átrio tenha no repouso célula positiva fora, negativa dentro,
eu vou ativar essa célula, eu vou inverter essa polaridade. Dou um comando, nasce um estímulo no nódulo sinusal que manda abrir canais de sódio e começa a despolarização celular. E eu começo a inverter essa polaridade. Lembrando que binômio de carga positiva e negativa gera um vetor. Forma-se um vetor dipolo. Esse vetor está indo de cima da parte superior da célula para a parte inferior da célula. E assim progride a despolarização atrial, de cima para baixo. É assim que o átrio se despolariza. Muito bem. Isso a gente já tinha falado. A despolarização atrial já tínhamos conversado. Mas vamos entender como é que acontece a repolarização atrial. Como eu falei para os senhores, a repolarização atrial obedece à lógica temporal. Qual é a lógica temporal? Essa aqui, a célula superior, não foi a primeira a se despolarizar? Então, por uma questão temporal, ela deve ser a primeira a recuperar. E no átrio é exatamente isso que acontece. A despolarização começou aqui de cima, em direção à parede inferior do átrio. E ela vai começar a repolarizar aqui. A primeira célula que despolarizou vai ser a primeira a recuperar. E o vetor formado? O vetor formado aponta para a carga positiva. Então, o vetor formado, o vetor repolarização, é um vetor com uma polaridade invertida em relação ao vetor de despolarização atrial. É assim que fica a repolarização atrial. Então, se eu conseguisse enxergar no eletrocardiograma a ativação que eu vejo, a onda P, mas eu conseguisse enxergar a recuperação atrial teria uma polaridade invertida à despolarização atrial. Ou seja, se eu enxergasse a onda do eletrocardiograma de recuperação atrial, eu veria uma onda, uma chamada onda TA ou TP, uma onda invertida em relação à polaridade da onda P que eu enxerguei. Só que a gente não enxerga isso no eletrocardiograma, fica muito mais aqui como uma informação para vocês terem. Nos ventrículos a coisa é um pouco mais complicada. Não bastasse a grande massa ventricular, eu preciso ativar toda essa massa ventricular. Existe uma sequência para isso. Lembrando o seguinte, o ramo direito e o ramo esquerdo são as bifurcações, é a bifurcação que o feixe de His sofre. O ramo direito é uma estrutura muito fina, o ramo esquerdo é uma estrutura muito grossa. Por um princípio da física de resistência e de resistividade, quanto maior a área da seção transversa, mais rápida é a condução, porque menor é a resistência. Então a condução pelo ramo esquerdo é mais rápida do que pelo ramo direito. Ou seja, o ventrículo esquerdo é ativado um pouquinho antes do ventrículo direito. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. O fato é, as fibras de Purkinje entregam ativação à musculatura ventricular, entregam no endocárdio. E o músculo ventricular é espesso, é grosso, é diferente do átrio que era fininho. Eu vou precisar despolarizar de dentro para fora. Eu vou precisar despolarizar de endocárdio para epicárdio. É assim que o ventrículo despolariza. As fibras de Purkinje têm uma inserção aqui no endocárdio e vão se despolarizar de endo para epicárdio. O problema disso é que, diferente do que acontecia no ventrículo, na despolarização, na repolarização ventricular, aqui não obedece à lógica temporal. Eu falei para vocês que a despolarização vai do endo para o epicárdio. Então tá lá. Célula positiva fora, negativa dentro, a polaridade começou a ser invertida. E eu estou com o meu vetor progredindo do endo para o epicárdio. É assim que progride a despolarização, do endo para o epicárdio. Isso nós já tínhamos visto. Muito bem. Só que diferente do que acontece no átrio, não é a primeira célula ventricular que despolarizou que será a primeira a recuperar. Não tem lógica temporal aqui. E olha o que vai acontecer. Não a primeira, mas a última célula que despolarizou vai ser a primeira a recuperar. Presta atenção no vetor aqui formado. O vetor agora vai ter uma orientação, lembra? O vetor aponta para a carga positiva. O vetor tem a mesma orientação que o vetor de despolarização. Ah, mas eu não estou entendendo o porquê, qual é a vantagem disso, o que isso quer dizer para mim? Vamos entender. Vetor despolarização e vetor repolarização têm a mesma orientação em termos de direção. Não em termos, de sentido. Não necessariamente em direção. A gente vai ver isso com mais calma depois. Mas o sentido será o mesmo. A importância prática disso é que na maioria das situações que você registrar o eletrocardiograma, por uma questão de sentido, o complexo QRS e a onda T terão a mesma polaridade. Então, quando eu olhar um eletrocardiograma, eu espero QRS e T com a mesma polaridade, por uma questão de sentido. Vamos ver que por uma questão de direção isso pode variar, mas em geral, complexo QRS e onda T têm a mesma polaridade. Vetores de despolarização ventricular.
Diferente do que eu trabalhava no átrio, didaticamente, com o vetor de átrio direito e do átrio esquerdo, do ponto de vista didático, a gente precisa dividir o ventrículo em mais partes. O início da ativação acontece, eu falei para vocês, às custas do ramo esquerdo. Lembra? O ramo esquerdo é mais grosso que o ramo direito, então é mais rápido o estímulo descer pelo ramo esquerdo do que pelo ramo direito. E o ramo esquerdo se trifurca em 3 fascículos, antero-superior, póstero-inferior e médio septal. Esses 3 fascículos têm inserção no septo, na região anterior, posterior e média do septo. É ali que começa a ativação do ventrículo, na região do septo interventricular esquerdo. A ativação é de endo para epicárdio. Então, no endocárdio do septo interventricular começa a ativação. Esse dá o primeiro vetor para a gente, o primeiro vetor de ativação ventricular, que é esse vetor aqui representado, vetor de septo médio. É um vetor que é da esquerda para a direita. Assim começa a despolarização ventricular. Depois de despolarizar a parte média do septo, eu preciso despolarizar a parte baixa do septo interventricular, direito e esquerdo. Como a musculatura ventricular esquerda é muito mais espessa do que a direita, o vetor de despolarização do septo baixo, assim chamado, ele tende um pouquinho para a esquerda. Ele é um pouco deslocado para a esquerda, como vocês estão vendo ali, ó. Ele é um pouquinho deslocado para a esquerda. Esse é o segundo vetor de ativação ventricular. Depois de ativado o septo médio e o septo baixo, eu vou ativar as paredes livres ventriculares. Isso vai me dar o terceiro e mais importante vetor de ativação ventricular. É ativada a parede livre do VD e a parede livre do VE. O VE tem muito mais expressão eletrocardiográfica, porque tem uma quantidade de cargas muito maior. Logo, o terceiro vetor também é um vetor apontado para o ventrículo esquerdo. É apontado para o ventrículo esquerdo, logo da direita para a esquerda e posteriorizado. Lembrando que o ventrículo esquerdo é uma estrutura posteriorizada, assim como está representado ali. Esse é o terceiro vetor de ativação ventricular, o vetor paredes livres. Ativadas as paredes livres do VD e do VE, eu vou concluir a ativação ativando a base do coração, ativando a parte final do coração, o tampo do coração. Esse é um vetor que pode ter qualquer orientação, para a esquerda, para a direita ou perpendicular. É o quarto vetor, vetor de ativação de base. Então a gente viu que para o ventrículo ser ativado existe uma sequência. Essa sequência começa com a despolarização da região média do septo, a despolarização da região baixa do septo, a despolarização das paredes livres do ventrículo esquerdo, a despolarização da base do coração. Por fim, eu completo a ativação ventricular, a ativação dos ventrículos. É assim que o ventrículo se ativa.